Abram suas Bíblias lá no Salmo 145. Salmo 145. Uma igreja para todas as gerações. É interessante, né? Quando a gente pensa numa igreja para todas as gerações, o que significa isso? Nós vamos olhar para o Salmo 145 e nós vamos fazer algumas reflexões muito importantes que são determinantes por meio do Salmo para nós entendermos aquilo que Deus quer de nós como corpo, como indivíduos, como igreja. Salmo 145, de 1 a 10, diz assim, estou na versão NVI: Eu te exaltarei, meu Deus e meu Rei, bendirei o teu nome para todo sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. Grande é o Senhor e digno de ser louvado. Sua grandeza não tem limites. Uma geração contará a outra a grandiosidade dos teus feitos. Ele anunciarão os teus atos poderosos. Proclamarão o glorioso esplendor da tua majestade. Meditarei nas maravilhas que fazem. Anunciarão o poder dos teus feitos temíveis, e eu falarei das tuas grandes obras. Comemorarão a tua imensa bondade e celebrarão a tua justiça. O Senhor é misericordioso e compassivo, paciente e transbordante de amor. O Senhor é bom para todos, a sua compaixão alcança todas as suas criaturas. Rendam-se graça a todas as suas criaturas, Senhor, e os teus fiéis te bendigam. Amém. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, eu confio no poder do Espírito Santo, que as minhas palavras e a minha pregação não consistem em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do poder do Espírito Santo, para que a nossa fé não se apoie na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Uma igreja para todas as nações. O Salmo 145 é o último salmo de Davi no Saltério. É o último salmo davídico, o Salmo 145. É um salmo que nós chamamos que é um salmo acróstico, que ele usa as letras iniciais do alfabeto hebraico para compor esse salmo. O Salmo 145 é uma grande poesia composta pelo homem segundo o coração de Deus, que nos brinda com versos muito profundos, com versos espirituais, com versos aonde o Espírito Santo iluminou aquele homem para que ele compôsse um dos salmos mais profundos, mais espirituais, aonde nós somos brindados com palavras, com um hino de louvor a Deus, um hino que nos instrui, que nos molda, que trabalha em nossas vidas. Nós somos privilegiados por nós termos 150 hinos, orações, aonde homens ali, usados por Deus, iluminados pelo Espírito Santo, nos mostra aquilo que nós precisamos ser de acordo com aquilo que a palavra quer com nós. Eu gosto muito dos puritanos, e eu aprendi muito com os puritanos, que aquilo que eu oro é aquilo que eu creio. Vou repetir. Aquilo que eu oro é aquilo que eu creio. Aquilo que eu aprendo na oração, eu pratico na minha vida. Vou repetir. Aquilo que eu oro é aquilo que eu creio. Aquilo que eu aprendo na minha vida de oração, eu vou praticar na minha vida. Porque como nós cultuamos, tem consequência naquilo que nós cremos. E os salmos é fundamental para o nosso desenvolvimento espiritual. Os salmos é muito importante para a nossa capacidade de nós estarmos mais perto de Cristo. E por que o livro de Salmos, como oração, é tão importante para o nosso desenvolvimento espiritual? Porque há 3 tipos de oração. A oração voltada para cima, que é a oração vertical, que é a oração de louvor e ações de graça dirigidos ao próprio Deus, que nós chamamos de oração de reverência. A oração voltada para dentro, que é o autoexame, é a confissão que traz um senso mais profundo do pecado. E quando nós temos um senso muito profundo do pecado, há uma troca de experiência mais elevada da certeza, da graça e do amor de Deus por nós. E a oração voltada para fora,
que é a súplica, é a intercessão, que se concentra nas nossas necessidades, os nossos pedidos, nas necessidades das pessoas e do mundo, que nós chamamos de oração de súplica. O Salmo 45 é essa oração voltada para cima, é essa oração de louvor, ela é uma oração vertical. Davi, nós vamos daqui a pouco analisar os primeiros 10 versículos, para que nós possamos entender a proposta de Davi e a proposta com 62 anos dessa igreja. Nós vamos perceber que quanto mais nós experimentamos a sua majestade e percebemos a nossa dependência dele, mais nós vamos reconhecer a necessidade que nós temos dele. Porque o Salmo 145, Davi quer conduzir Israel num louvor exuberante ao Senhor como rei. É Davi conduzindo o povo de Israel a olhar o Senhor dos exércitos, a olhar Yahvé como aquele que nós precisamos prestar adoração, que precisamos amar, porque a lei de Deus requer uma obediência pessoal, perfeita, perpétua, que nós amemos a Deus de toda a alma, mente, vontade e força, que nós amemos o próximo como a nós mesmos. A palavra de Deus nos molda e nos desafia a nós amarmos a Deus, nós louvarmos a Deus por aquilo que Ele é. E quanto mais nós voltamos a atenção para a perfeita santidade de Deus, mais nós vamos reconhecer as nossas imperfeições, mais nós vamos reconhecer que nós precisamos de Deus. E Davi, o homem segundo o coração de Deus, ele louva a Deus, ele adora a Deus, porque ele percebe que ele precisa ser dependente dele. Tim Keller fala que o louvor é a oração alfa. E o que é a oração alfa? É o único tipo de oração que motiva, energiza e molda adequadamente as demais. Porque oração é derramar os nossos corações a Deus em louvor, petição, confissão de pecado e ações de graça. E a palavra de Deus, e Deus quer que nós tenhamos alegria, perseverança e gratidão em uma humilde submissão à vontade de Deus, que por causa de Jesus na cruz, sempre ouve as nossas orações. Aí você fala assim, pastor, mas nós estamos no aniversário da igreja? O senhor não vai falar nada sobre a igreja, sobre os 62 anos da Central? Não é um mês de aniversário? Não deveria ser uma mensagem sobre eclesiologia dentro do Salmo 145? Sim e não. É verdade. Nós estamos numa conferência de aniversário. E numa conferência de aniversário, pastores, pregadores, vão focar muitas vezes em métodos de crescimento de igreja. Vão focar muitas vezes na formação, no voluntariado, vão focar na gestão. Só que Davi e a palavra de Deus vai nos desenvolver uma proposta que vai muito além de método, de gestão, de voluntariado, de crescimento de igreja. Davi vai enxergar que é impossível nós sermos uma igreja viva se o foco não ser a glória de Deus. E a glória de Deus sempre tem que ser o princípio norteador para todas as outras coisas. Antes do crescimento, antes da gestão, antes do voluntariado, antes da estratégia, as Escrituras sempre vai reconhecer que nós precisamos ser santos diante de Deus, para que nós, como corpo de Cristo, possamos ser igreja. Por isso, nós vamos aprender 3 lições e nós vamos construir a visão que Davi tem no Salmo 145 e nós vamos trazer para os nossos dias e nós vamos entender como que essa igreja é uma igreja para todas as gerações. E nós vamos aprender que é impossível, pode-se ter igrejas com 1.000 pessoas, 10.000 pessoas, pode ter pastores com uma igreja de 30.000 pessoas, é impossível uma igreja onde nós não sejamos santos, íntegros, verdadeiros com a palavra de Deus. Pode-se crescer, pode-se ter milhões de pessoas, pode-se ter a maior igreja do mundo, sem santidade, isso não tem valor.
sem homens de púlpitos reais que preguem a palavra, homens verdadeiros, homens fiéis, homens que realmente vivem o que prega. Eu posso ser o mais habilidoso, eu posso ser o mais articulado, o mais inteligente, o mais preparado. Tudo isso é secundário quando a gente olha para a palavra de Deus, e a palavra de Deus requer homens segundo o seu coração. Por isso, a primeira lição nós aprendemos do 1 ao 3. Quando Davi começa o salmo, olhem comigo. Eu te exaltarei, meu Deus e meu rei. Bendirei o teu nome para todos sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todos sempre. Grande é o Senhor e digno de ser louvado. Sua grandeza não tem limites. Primeira lição, a base da igreja. Sabe qual é a base da igreja? É um relacionamento maduro. Davi está começando o seu último salmo louvando a Deus por aquilo que ele é. E aquilo que ele é molda aquilo que ele faz. Davi, nos 3 primeiros versos, usa o tema da realeza. O tema da realeza no saltério é o tema global dos salmos. O tema da realeza, de olhar o Senhor como rei, é um tema global. E Davi inicia o seu último salmo, exaltando a Deus, exaltando o seu nome. Davi está olhando para o poder e a força de Deus, e o poder e a força de Deus são tão imensos, que as nossas mentes finitas somos incapazes de compreendê-lo em sua plenitude. Por isso que esse homem segundo o coração de Deus, ele sempre adentra a presença de Deus, para que ele, adentrando a presença de Deus, o poder, a majestade, a glória de Deus, o transforme e o molde. Um relacionamento maduro precisa moldar a nossa capacidade de ser igreja. Um relacionamento maduro precisa moldar a nossa capacidade de ser corpo de Cristo. Gasta-se muito tempo e uma visão altamente contemporânea do que é ser igreja. E nós estamos perdendo a oportunidade de enxergar que sem espiritualidade, verdade e integridade, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Escreva-se livros, podcasts, pastores de sucesso, homens que são realmente CEOs de igreja, homens que têm respostas muito inteligentes e perspicazes sobre o que é ser igreja, mas falta-se homens que vivem essa palavra de verdade, com integridade, com amor, com sinceridade, aonde as ovelhas enxergam nele que ele é um homem usado por Deus. Tim Keller tem uma mensagem chamada Tentações do Ministério, que ele pregou, está em inglês e legendado, o meu inglês não é muito bom, e todas as semanas eu assisto aquela mensagem há pelo menos 1 ano. Todas as semanas. Ele está pregando para um seminário, para seminaristas saindo do seminário, e ele fala algo que para mim é fundamental para aquilo que eu sou, e que move a minha vida. Tim Keller fala que nós, pastores, não podemos confundir as operações dos dons com a operação da graça. Vou traduzir para vocês. Isso aqui tem a ver com o primeiro ponto e com Davi. Muitas vezes nós, vocês, todos nós gastamos e priorizamos muito mais a nossa vida exterior em detrimento da nossa vida interior. E o que importa para Deus, no final, não é o que eu falo, não são as minhas habilidades. É ótimo Deus dar dons para todos nós. Mas o que importa é como eu me relaciono com Deus quando ninguém está vendo. Se a minha vida interior não for prioridade, se a minha vida interior, se a minha vida de oração, se eu não estar na presença de Deus como esse homem nos demonstra com integridade, não tem valor nenhum os nossos dons. Conteúdo e caráter andam juntos.
Conteúdo e caráter são primordiais naquilo que nós somos. E Davi, mesmo sendo um homem cheio de problemas, cheio de dificuldades, com histórico em alguns momentos da sua vida muito difíceis, ainda assim é um homem que sempre priorizou a sua vida interior. E quando nós priorizamos a nossa vida interior, nós somos capazes de ser moldados e louvar a Deus por aquilo que Ele é. E aquilo que Ele faz é consequência de um relacionamento interior. Por que nós temos tantos desigrejados no Brasil? Por que nós temos uma crise de identidade eclesiástica no Brasil? Por que nós temos cristãos nominais no Brasil? Porque muitos de nós estamos priorizando a nossa vida exterior, a nossa capa. E se nós não priorizarmos a nossa vida interior, se nós não olharmos para quem nós somos diante de Deus de verdade, nós nunca vamos reconhecer que somos dependentes dEle. Por isso, nós precisamos olhar para os Salmos e reconhecer que a nossa crise de identidade, de espiritualidade, nasce porque nós não louvamos a Deus por aquilo que Ele é. Porque nós não entendemos a grandiosidade de estar na presença de Deus. Como Isaías no capítulo 6, como a gente vê no culto mosaico, no culto noético, quando a gente vê no culto isaístico, a gente vê homens que olham para a santidade de Deus e entendem que sem essa dependência de Deus é impossível nós vivermos uma vida de santidade. E por isso que nós estamos gastando muito tempo com coisas que nós não deveríamos, e almas indo para o inferno todos os dias, porque nós não temos uma vida espiritual de acordo com aquilo que essa palavra diz. Por isso que almas passam todos os dias às nossas frentes, clamando pela razão da esperança que há em vós, e nós não temos nada a oferecer a essas pessoas, porque a nossa vida interior não está em dia. Por isso, você pega os Salmos, você vai ver uma estrutura bem clara nos 150 Salmos. Homens que adentram em oração, reconhecendo a grandiosidade de Deus. E essa deveria ser a base da igreja. A irmã Disse estava contando para mim histórias do passado, histórias bonitas, do agir e o poder de Deus. E ela me perguntou, pastor, por quê? Os dias atuais, a gente tem tantas dificuldades e crises. Uma das 300.000 respostas que nós podemos ter é que os nossos avós, nossos pais, o passado, e é complexo nós olharmos para o passado e fazer uma comparação com o presente, mas pode ser que a crise que nós estamos vivendo, pode ser que esteja atrelado a uma falta de uma vida interior que os nossos avós, nossos bisavós, nossos pais tinham. E que essa igreja está de pé por 62 anos, porque homens e mulheres na década de 60, desejosos de servir a Deus, de pregar o evangelho, entenderam que precisavam plantar uma nova igreja. E quantos homens e mulheres de Deus que passaram por aqui, e que vocês podem dizer, esse é um homem de Deus. Essa é uma mulher de Deus. Era um homem de oração, era uma mulher de oração, era uma grande conselheira, era um grande conselheiro, era um homem de integridade, verdade e santidade. Então, quando há verdade, integridade e santidade, quando nós vivemos pela verdade, nós vamos ter mais verdade. Por isso que Jesus fala, santifica-te na verdade, porque a tua palavra é a verdade. Por isso que ele fala em Hebreus capítulo 4, 12, que a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que qualquer espada alguma de 2 gumes, que penetre até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, ela é apta para discernir os pensamentos, os propósitos do coração. Sabe o que era uma espada de 2 gumes? Era uma espada que cortava para dentro e para fora. Era uma espada de ataque. No Império Romano, você tinha espadas de defesa e você tinha espadas de ataque que cortavam para os 2 lados.
O autor de Hebreus, que nós não sabemos quem é, está dizendo que a palavra de Deus é uma palavra que defende e ataca, defende e ataca, defende e ataca. Só que se nós não temos uma vida interior, nós não vamos saber nos defender. Mas o ser humano pecador gosta de atacar. Se nós não atacarmos com a palavra da justiça, nós vamos atacar com a nossa carnalidade. E se nós somos moldados por essa palavra, nós vamos defender e atacar com a palavra que é viva e eficaz e que molda o nosso caráter. Mas para que nós possamos defender e atacar, e me perdoe se você está entendendo atacar, não no sentido de atacar alguém, mas usar a palavra de Deus como um ataque contra potestades, contra o diabo, contra o inferno, não é contra o irmão, não, pelo amor de Deus, não é contra o pastor, não me ataque com nenhuma espada, por favor, em nome de Jesus, eu não vou te atacar, mas a ideia é que quando a palavra de Deus ela é viva e eficaz, nós temos capacidade de enfrentar o inferno. Nós temos capacidade de enfrentar o único interessado em destruir uma igreja. O diabo. O único interessado em ver o seu casamento destruído. Você viciado nas drogas, no álcool. Você viciado em remédios. A sua relação com seus pais destruídas, o seu trabalho sem propósito. Existe um único interessado que te odeia. Ele te odeia, ou você acha que ele acha você bonitinho? Não, pastor, pelo amor de Deus. Por isso que a nossa vida interior, ela precisa ser moldada para ela não ser tragada como um atropelo. Um trator que passa por cima de você e você não percebeu. Sem espiritualidade, sem verdade, sem integridade, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Segundo ponto, 4-7. Olha que fabuloso. Uma geração, olha que interessante, construiu a vida interior. E a vida interior é prioridade. Do 4-7, uma geração contará a outra. O que uma geração contará a outra? A grandiosidade dos teus feitos. Eles anunciarão os teus atos poderosos. Proclamarão o glorioso esplendor da tua majestade. E aí ele vai olhar para ele agora. Meditarei nas maravilhas que fazes. Volta para o coletivo. Anunciarão o poder dos teus feitos temíveis. Volta para o individual. Eu falarei as tuas grandes obras. Volta para o coletivo. Comemorarão a tua imensa bondade e celebrarão a sua justiça. Se a base da igreja é o relacionamento maduro, agora nós aprendemos aqui o legado da igreja. E aí nós temos 4 atitudes de uma geração viva. Cara, que salmo brilhante. Como pode ser tão assim perspicaz Davi sendo usado por Deus para construir uma ideia tão profunda? Porque no 4, o que ele vai falar de uma geração que contará a grandiosidade dos teus feitos e ele anunciarão os teus propósitos? 4 atitudes de uma geração viva. Primeiro, é uma geração ativa e intergeracional. Se nós estamos aqui há 62 anos, isso indica somente, porque você pode ter uma igreja de 100 anos e que é uma igreja cheia de problemas. O tempo não quer dizer maturidade. O tempo de igreja não quer dizer que é uma igreja madura, que é uma igreja realmente que é um farol aonde quer que ela esteja. Mas o tempo tem algumas lições e algumas virtudes. Então Davi está falando que existe uma geração ativa, intergeracional. Qual é a ideia de Davi? Ele quer trabalhar o elo do passado, presente e futuro. E esse é o problema. C.S. Lewis, no seu livro Cartas do Diabo ao Seu Aprendiz, tem uma carta, o livro é assim, ele está contando uma história que não é verdade, de um diabo sênior ensinando o diabo estagiário a infernizar a igreja. Então, por isso que é Carta aos Diabos ao Seu Aprendiz, e é brilhante, o texto é magnífico. Em uma das cartas, o diabão está instruindo o diabinho e falando assim para ele, você tem que atrapalhar a igreja. Como assim? Ele escreveu na carta.
você tem que levar a igreja para o futuro. Porque o futuro é o único tempo que não existe. Porque quando você leva as pessoas para o futuro, vocês estão tirando elas do presente. Porque Deus criou 2 tempos. Deus criou o presente e a eternidade. O futuro não existe. O passado já foi. O passado, ele já aconteceu. Quando você tira as pessoas do presente e levam elas para um tempo que não existe, você vai colocá-las numa situação que nós, no século XXI, estamos vivendo. Uma crise de ansiedade absurda. Tem pesquisas que mostram que 86% dos brasileiros vivem transtornos mentais graves. Crise de ansiedade, burnout, depressão, estresse, todos os problemas emocionais. Por quê? Porque nós estamos olhando para o presente que não existe, não estamos sendo moldados e trabalhando no presente e vivemos do passado. Muitas igrejas, muitos de nós, olhamos para o passado com um valor tão grande, que nós estamos esquecendo do presente. Porque Deus criou o presente e a eternidade. O futuro não existe. E por que eu estou falando sobre isso? Porque a ideia desse versículo é deixar muito claro, e Davi quer ensinar, que os pais tinham o dever de instruir os seus filhos nos caminhos do Senhor. É a perspectiva de uma geração intergeracional. Porque não basta apenas nós estarmos aqui. Não basta apenas os pais morrerem, os filhos nascerem e reproduzirem. A ideia do salmista é uma geração que contará a outra grandiosidade dos teus feitos, é a capacidade e a responsabilidade que nós temos no presente de formar gerações futuras. Mas não se forma a geração futura no futuro, se forma a geração futura no presente. A ideia aqui de Davi é a responsabilidade de uma geração ativa que investe nos filhos e nos novos convertidos. Gosto muito de um autor chamado Bryan Chapell, e ele escreveu um dos livros fabulosos sobre culto, chamado Adoração Cristocêntrica. E ele fala algo que eu gostaria de compartilhar com vocês, vou abrir aspas aqui, que eu acho que vale a pena a gente entender o quanto essa visão intergeracional, ela precisa ser bem moldada no presente, para nós não ficarmos presos ao futuro, muito menos ao passado glorioso que a gente tinha. Ele fala assim, abre aspas, não devemos ignorar a sabedoria dos pais da igreja, somente porque ela é antiga ou automaticamente rejeitá-la porque nós não fomos criados nela. Nós consideramos a história porque Deus não revela toda a sua sabedoria em um só momento e um só povo. E é verdade. A revelação das Escrituras é progressiva. 40 homens, 1.600 anos progressivamente, a história sendo revelada. Uma lealdade servil às tradições impedirão que ministremos efetivamente a nossa geração. Mas olha que interessante. Por outro lado, jogar completamente fora o passado nega os propósitos de Deus para a igreja, sobre as quais nós precisamos continuar construindo. Brilhante! Sempre devemos ser informados pela tradição, mas nunca devemos ser governados pela mesma. Brilhante! Brilhante! E por que ele é brilhante? Porque a visão de uma geração intergeracional é uma geração moldada pela relação madura com o pai, e os pais preparados vão forjando o seu filho no presente, para que o futuro seja glorioso. Só que ele amplia, porque agora, se nós precisamos ser uma geração ativa e intergeracional, no 5 ele fala assim, proclamarão o glorioso esplendor da tua majestade e meditarei nas maravilhas que fazem. A segunda característica ou atitude de uma geração viva é uma geração participativa.
Foi o que o pastor Rafael pregou de manhã, desafiou vocês. Participem, se envolvam, trabalhem. Ele falou praticamente, a mensagem dele foi nessa entoada. Trabalhem, desenvolvam, vocês são importantes. O que é uma geração participativa? É a transição do ouvir, falar, para o proclamar. É o que nós chamamos da devoção. Proclamarão o glorioso esplendor da tua majestade. Ou seja, uma geração participativa que medita e proclama a majestade de Deus. Mas nós só vamos proclamar a majestade de Deus se nós vivermos por meio desse Deus. Aí no 6, ele vai ampliar. Anunciarão o poder dos teus feitos temíveis e eu falarei das tuas grandes obras. Se no 4 é necessário uma geração intergeracional, se no 5 é necessário uma geração participativa, no 6 nós precisamos ser uma geração evangelista. Poxa, pastor, no Salmo não se fala de evangelho? É claro que a Bíblia sempre fala do evangelho, de Gênesis a Apocalipse. A Bíblia é uma Bíblia cristocêntrica, cruciforme, é a grande história de redenção do mundo. Por mais que o salmista não sabia quem era o Messias, não sabia quem era Jesus, mas ele sempre aponta para o Messias no final. E por que nós precisamos ser uma geração evangelista? Uma geração evangelista é o testemunho prático no dia a dia. Anunciarão o teu poder dos teus grandes feitos, e eu falarei as tuas grandes obras. Uma geração evangelista é uma geração que espalha o poder de Deus na rotina. É aqueles que vivem o evangelho aonde quer que estejam. Seja no trabalho, no trânsito, no mercado, no condomínio. Homens e mulheres que vivem Jesus Cristo de verdade. Que espalha a razão da esperança que há em vós. Por isso que ele fala, anunciarão o seu poder. Mas eu volto a dizer, nós só vamos anunciar o poder de Deus quando nós sermos transformados pelo poder do Evangelho. E no 7? No 7, comemorarão a tua imensa bondade e celebrarão a tua justiça. Se no 4, precisamos ser uma geração intergeracional. Se no 5, precisamos ser uma geração participativa. Se no 6, precisamos ser uma geração evangelista. No 7, nós precisamos ser uma geração agradecida. Brilhante. E por que nós precisamos ser uma geração agradecida? Porque nós vemos no versículo 7 uma celebração comunitária da bondade de Deus. Uma geração agradecida não esquece o que Deus fez na história da igreja. Deus. Nós olhamos para Ele, que é o autor e o consumador da fé. Nós estamos aqui por causa de Deus. Por isso que Davi usa, comemorarão a tua imensa bondade e celebrarão a tua justiça. Nós estamos comemorando 62 anos, porque nós somos uma geração que estamos agradecendo a Deus pelos seus grandes feitos. É a Ele. Nós não estamos aqui por causa de ninguém. O grande aniversariante é Cristo que morreu por essa igreja. E o resultado? No 8, 9 e no 10. Porque olha que interessante. Olha como é fundamental. Se a base da igreja é o relacionamento maduro de 1 a 3, se o legado da igreja nós aprendemos nos versículos 4 a 7, qual é o resultado da engrenagem? Olha comigo. No 8, o Senhor é misericordioso e compassivo, paciente e transbordante de amor. O Senhor é bom para todos, sua compaixão alcança todas as suas criaturas. Rendam-te graças todas as tuas criaturas, Senhor, e os teus fiéis te bendigam. Olha que interessante. Quando há uma relação madura, vai haver uma relação de corpo, indivíduos, espiritual, aonde a minha relação, a minha vida interior molda o meu comportamento. E quando o meu comportamento é moldado pela minha relação de Deus, o que acontece nessa engrenagem? Deus nos devolve.
A igreja recebe de volta de Deus aquilo que ela precisa para continuar viva e atuante. Ou você acha que nós estamos aqui há 62 anos, ou igrejas, igual ontem a igreja que eu me converti estava completando 32 anos. Por que igrejas continuam firmes, mesmo diante de problemas e dificuldades? Porque quando a igreja entende a sua relação madura e ela se entrega na missão, ela recebe de volta uma graça transbordante e dependência dele. Porque a igreja, ela é uma instituição orgânica, ela é viva. Ela não depende de mim para continuar. Passa-se pastores, passa-se líderes, passa-se diáconos, passa-se professores de escola dominical. A igreja continua. Não há homem, não há mulher, não há liderança maior do que a igreja. Essa igreja, ela é orgânica, ela é viva. Daqui 62 anos, terá algum outro pastor que vai estar comemorando 124 anos dessa igreja. Porque a igreja é orgânica, ela é viva, ela é atuante. E quando a igreja entende isso, Deus responde com seu caráter. Olha que brilhante. O Senhor é misericordioso, é compassivo, é paciente, é transbordante de amor. O Senhor é bom para com todos, sua compaixão alcança todas as criaturas. Quando a nossa vida interior molda as nossas ações, Deus vai responder com graciosidade, com paciência, com longanimidade. E quando Deus responde com o seu caráter, olha o 10. Rendam-te graças todas as criaturas, Senhor, e os teus fiéis te bendigam. Quando Deus responde com graça, quando Ele responde com o seu caráter, nós nos rendemos, nós caímos aos braços desse Pai, porque nós sabemos que Ele nos ama, porque Ele entregou o seu Filho para morrer em nosso lugar. Ou seja, qual é o maior êxito no ministério de um pastor? O maior êxito no ministério de um pastor não é avaliado pelos números, mas é pelo crescimento do amor das pessoas por Deus e o seu conhecimento a respeito dele. O maior termômetro que nós temos de uma igreja local, nesses 22 anos de trabalho que eu tenho, nessa longa caminhada que eu tenho, na experiência de tantas igrejas, tantos amigos que me ligam tantas vezes, pastor Danilo, me ajude aqui, eu estou sofrendo aqui com a igreja, o que você fala? O maior termômetro de uma igreja é quando nós crescemos espiritualmente, quando as nossas vidas é moldada pelo Evangelho, quando eu sei enfrentar os dilemas do casamento por meio do Evangelho. Nós estamos discutindo isso com as mulheres todas as quintas-feiras, é o nosso assunto das últimas 3 quintas-feiras. O quanto o Evangelho precisa moldar a minha capacidade do dia a dia. Então, se nós crescemos, há êxito. Se nós não crescemos, não há êxito. Poxa, pastor, mas a igreja ali tal tem 10 mil pessoas e o senhor fala que aquilo não é crescimento? Eu não estou falando isso. Não tenho aqui para fazer juízo de valor. Mas o maior êxito é quando homens e mulheres crescem na graça do Senhor. Porque as pessoas são a matéria da teologia da igreja. E a palavra é o instrumento. E fazer discípulos é o alvo. Uma igreja, ela precisa ser cristocêntrica, moldada pela cruz. Quando uma igreja ela é cristocêntrica, moldada pela cruz, ela vai desenvolver o que nós chamamos de ortodoxia, que são mentes ordenadas, homens e mulheres preparados por meio do Evangelho para os dilemas lá fora, mentes ordenadas, homens que vivem a verdade do Evangelho. Mas nós também desenvolvemos uma ortopraxia, que são práticas corretas ordenadas. Então eu sei o que eu preciso fazer, porque a minha mente está ordenada em Jesus. E quando a gente desenvolve práticas corretas ordenadas, nós vamos desenvolver o que nós chamamos de ortocardia, que são corações e desejos corretamente ordenados,
Então é uma engrenagem que nasce de um relacionamento maduro por Deus. Por isso, a igreja é o povo reunido ao redor da voz do Evangelho. É isso que você precisa, domingo após domingo. Nós precisamos, domingo após domingo, recapitular a história do Evangelho. Domingo após domingo, nós precisamos sair daqui com a razão da esperança que há em vós, com os combustíveis cheios do Evangelho. A igreja, ela é parte do conteúdo do próprio Evangelho. Porque a igreja não é um ideal que nós temos de realizar. Vou repetir. A igreja não é um ideal que nós temos de realizar, mas sim uma realidade criada por Deus em Cristo, do qual nós podemos participar. E sabe por quê que você está aqui hoje? Sabe por quê que nós estamos comemorando 62 anos? Sabe por quê que nós estamos participando? Sabe por quê que nós somos membros de uma igreja local? Sabe por quê que nós estamos como corpo de Cristo? Porque alguém morreu na cruz por você. Alguém pagou um preço altíssimo para que nós pudéssemos ser igreja. Nós só estamos aqui porque alguém foi abandonado, humilhado, violentado, para que nós pudéssemos ser igreja. Só existe igreja porque alguém se entregou por ela. Só existe a igreja de Jesus Cristo, não é a igreja batista, não é a igreja metodista, não é a igreja tal, não é a igreja A, B, C, D. A igreja universal de todos os santos só existe porque Deus se entregou por mim, por você. E por isso, quando nós entendemos que alguém se entregou por mim e por você na cruz, nós vamos entregar louvor, adoração, ações de graça, súplicas e confissões de pecado. Quando nós entendemos o que Jesus é por meio da cruz, nós vamos entender a nossa missão como corpo de Jesus. E aí, nós vamos, como o tema da noite nos ensina, nós vamos ser uma igreja para todas as gerações, porque Jesus morreu por todas as gerações, no tempo e no espaço, para que essa igreja, porque passa-se homens, passa-se mulheres, vão passar pastores, vão passar professores de escola dominical, todos nós vamos morrer, mas ela vai continuar aqui, ela vai continuar servindo esse bairro, porque Jesus Cristo morreu por ela e nós somos apenas instrumentos de Deus, como João nos ensina. É necessário que ele cresça e eu diminua, e ele só vai crescer e eu só vou diminuir quando eu entender o tamanho da cruz, quando eu entender o tamanho do amor dele por nós, ao entregar o seu filho, para que nós pudéssemos ser a geração em 2026, participando do 62º aniversário da Igreja Batista Central de Santa Amaro. Se eu vou participar do 63º, não sei. Pode ser que não, pode ser que sim. Se eu vou estar aqui há 10 anos, não sei. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas eu sei que essa igreja continuará aqui, porque foi Deus que plantou ela, por meio de homens e mulheres, pais de muitos irmãos aqui, idosos hoje, e que contam a história. Meu pai foi um membro fundador, minha mãe foi uma membro fundadora, homens que se entregaram por amor a Jesus, para plantar uma nova igreja, e que hoje estão com Cristo, e nós estamos aqui, e um dia nós vamos estar com Cristo, e essa igreja vai continuar servindo Santa Amaro com excelência, porque a igreja é muito maior do que qualquer homem, do que qualquer mulher, do que qualquer líder, do que qualquer um, porque Jesus morreu por ela, para que nós pudéssemos contar às gerações os grandes feitos do amor por Jesus. Feche seus olhos, abaixe suas cabeças, nós vamos orar nesse momento.